a cinemática em duas dimensões. E agora eu vou falar aqui de uma maneira genérica em duas e três dimensões, mas, obviamente, por simplicidade, a maior parte do tempo, né, a gente vai acabar lidando com as coisas mais em duas dimensões apenas, mas a gente vai fazer a coisa completa aqui, né? E saibam que a generalização de duas para três dimensões ela é bem direta, né? Basta a gente incluir lá a coordenada que está faltando, o resto tudo é igual. Então, se vocês não lembrarem, onde a gente tinha parado, eu tinha falado justamente dessa ideia de indicar uma posição, né, representar uma posição de algum objeto, uma pessoa, no espaço, através de um vetor. Tá? Então, é um vetor posição, que no caso a notação mais comum para o vetor posição é essa aqui, vai ser chamado de R. Então, aqui, por exemplo, eu tinha um vetor R0, que corresponde a um par de coordenadas, né, x0, y0. Né? Então, x0 e y0 são as componentes desse vetor. Né? Então, são os valores aqui das projeções nos eixos x e y. Coloquei também aqui na figura, né, os vetores unitários i e j, para vocês irem se acostumando com eles. E lembrem, esse vetor R0, que eu tinha escrito já na semana passada, a gente escreve ele como da maneira que a gente escreve todos os vetores. Né? Então, coordenada x, i, mais coordenada y, j. Né? Então, R0 é x0, y0. E aí a gente tem aqui algum outro vetor, que é um vetor R genérico, que nesse caso aqui tem coordenadas x e y. E o que isso aqui pode indicar para a gente, ou o que pode significar para a gente? A gente pode imaginar que tinha alguma coisa que estava nessa posição indicada por esse primeiro vetor R0, e essa coisa se movimentou e mudou de posição, e agora ela veio para esse outro vetor aqui, que é o vetor R. No caso, a gente está num plano ainda, né? Então, é o vetor xi mais yj. E notem o deslocamento, né, dessa coisa também é indicado por um vetor. Que vetor é esse? É o vetor que sai aqui do vetor R0 e chega no vetor R. E lembrem, o nome desse vetor aqui é o vetor ΔR. Se vocês lembrarem, né, ΔR é simplesmente, vou escrever aqui embaixo, ΔR é simplesmente R menos R0. Isso aqui tudo a gente viu ainda no encontro da semana passada. E aqui a gente tem as mesmas coisas, tá? A única diferença é que eu estou generalizando agora. Vejam que o vetor posição, que é o vetor R, agora eu estou escrevendo ele aqui em três dimensões, ou seja, xi mais yj mais zk. E a gente também tem que entender que se esse vetor representa posição de alguma coisa, e a posição dessa coisa pode mudar, ela não fica estacionária no mesmo ponto no espaço e no tempo, né, o tempo todo. Então, esse vetor posição deve ser uma função no tempo. Deve ser um R de t. E como que entra essa dependência temporal no vetor? Entra justamente através das componentes do vetor, que são as componentes x, y e z. E aí, vejam aqui, isso aqui agora na verdade são funções, né? Funções do tempo. Lembrem quando a gente falou de movimento em uma dimensão, a gente escrevia a posição x em função do tempo, que era uma equação do tipo posição inicial mais velocidade inicial vezes tempo, mais aceleração vezes tempo ao quadrado sobre 2, no caso de aceleração constante. E essa mesma ideia vai continuar aqui, só que agora a gente vai ter não apenas uma equação de posição, que seria a equação para x, a gente pode ter três equações de posição, uma para x, uma para y e uma para z. No caso que a gente tinha antes em apenas uma dimensão, né, quando a gente estava, vou até colocar aqui em vermelho, quando a gente estava só em uma dimensão, né, na verdade o que a gente tinha era simplesmente x de t,
ou só y de t, né? Seja lá o que fosse, era só uma coisa. Então, o nosso vetor posição naquela época, nosso r de t, ele era simplesmente x de t e isso aqui era uma dimensão. O que a gente está fazendo agora, incluindo as outras coordenadas. E o deslocamento, né? Lembrem também, em uma dimensão, o deslocamento era ΔX, que era x menos x0. Agora, a gente tem a mesma coisa, só que em 3 dimensões, né? Então, o deslocamento ΔR é ΔXi, ΔYJ, ΔZK. Vejam, generalização daquilo que a gente viu só em uma dimensão, quando as coisas podiam se mover apenas para frente e para trás. Agora elas podem se mover tanto para frente quanto para trás, quanto para cima e para baixo, ou para um lado e para o outro. Porque a gente tem agora 3 dimensões espaciais, né? Então a gente pode se mover no espaço e não mais apenas numa linha reta ou mesmo em um plano. Agora vocês podem lembrar o caminho que a gente fez quando falou no movimento em uma única dimensão. E esse caminho, ele começou falando da posição, e aí depois da posição a gente passou a falar de deslocamento, velocidade e por último aceleração. E aqui a gente vai fazer exatamente o mesmo caminho, com a diferença, né, de que vai ser tudo vetorial. Então, só para terminar essa parte aqui, né, para a gente não esquecer disso aqui, lembrem também, né, então continua valendo a mesma coisa, né, ΔX é x menos x0, ΔY é y menos y0, e ΔZ é z menos z0. Notem que, quando a gente está num plano, né, eu simplesmente elimino essa variável z aqui, digo que ela é sempre zero, ou seja, a gente está sempre no mesmo plano, e pronto, e aí eu fico com x e y. Mas, se a gente precisar de 3 dimensões para descrever o problema que a gente está falando, né? Imaginem, por exemplo, um avião que voa de uma cidade até outra, a não ser que essas duas cidades estejam exatamente numa... que a gente consiga botar elas numa linha reta e o avião voe sempre nesse plano delimitado por essa linha, o avião vai fazer um movimento em 3 dimensões normalmente, né? Porque ele vai ir para cima e para baixo, também vai ir para o leste, para o sul, para o norte, para o oeste. Então a gente precisa das 3 dimensões para fazer a descrição completa do problema. Então, imaginem que quando um objeto então sai aqui dessa posição que é dada por esse vetor R0 e chega em uma nova posição dada por um vetor R, lembrei que R0 e R são quaisquer vetores, né? Não nos importa os valores deles. Continuo colocando aqui os vetores unitários. Então ele tem um deslocamento ΔR. Agora, vocês podem imaginar, esse deslocamento ΔR, ele acontece em algum intervalo de tempo. E o quão rápido é esse deslocamento, né? Se ele é mais rápido, mais lento, se ele demora muito, se demora pouco, faz diferença para a gente, se a gente está interessado em quantificar isso também. Então, como que a gente quantifica isso? Através da velocidade média. Lembrem o mesmo caminho que a gente fez quando estava falando de cinemática, movimento em uma dimensão. Então, lembrem, essas barras aqui, esses colchetes diferentes, é o que a gente usa para dizer que é uma média, né? Então, sempre que a gente coloca alguma coisa entre essas chaves, isso é média. No caso, velocidade média. E o que é a velocidade média? A mesma coisa que era antes. Lembrem antes, né, quando a gente estava em uma dimensão, então vou escrever de novo aqui, em uma dimensão, a gente tinha que a velocidade média era simplesmente o ΔX por ΔT, ou seja, era a variação de posição ou deslocamento em relação ao intervalo de tempo que isso aconteceu.
Agora a gente tem a mesma coisa ainda, deslocamento por tempo. Mas notem, o nosso deslocamento agora, ele é tridimensional, é um vetor, vetor ΔR. Portanto, eu preciso pegar esse ΔR e dividir por ΔT. Mas lembrem, o que é ΔR? É ΔXi mais ΔYJ mais ΔZK. Como eu estou dividindo por um escalar, tá? Então eu estou pegando um vetor e dividindo por um escalar, que é a mesma coisa que pegar e multiplicar por 1 sobre alguma coisa, né? E a gente já viu como se faz multiplicação de um vetor por um escalar, é a mesma coisa que a gente faz normalmente. Então, a gente pega e divide cada uma das componentes pelo ΔT. Então, ΔR sobre ΔT, que é a velocidade média, fica ΔX por ΔT, orientado no sentido positivo, por isso do eixo x, então o vetor unitário i aqui, ΔY por ΔT, vetor unitário j, mais ΔZ por ΔT, vetor unitário k. Notem que, de novo, né, o que a gente tinha anteriormente era esse vetor velocidade média, ele era simplesmente o ΔX, ΔT, i. Só que a gente não escrevia assim, porque a gente, para nós, era suficiente nesse momento colocar um sinal de positivo e um sinal de negativo aqui. Como a gente estava só em uma dimensão, isso era suficiente para caracterizar o problema. Agora que a gente está em mais de uma dimensão, a gente precisa sempre lembrar de colocar os vetores, né? Vetores unitários que estão aqui. Então, se alguém der perguntar para vocês, né, velocidade média, o que vocês têm que fazer? Calcular o deslocamento, encontrar o vetor de deslocamento, divide pelo intervalo de tempo, pronto. Vai ser um novo vetor. Que vetor é esse? É o vetor velocidade média. Mais do que isso também, notem que essa primeira coisa que eu tenho aqui, né, é um ΔX por ΔT. Mas notem, isso é a mesma coisa que eu tenho aqui, que era a minha definição de velocidade média anterior, quando a gente estava só em uma dimensão. Então eu posso reescrever essa coisa de uma maneira mais simples, que é dizer que esse ΔX por ΔT, na verdade, é a velocidade média em x. E isso, vejam, é um escalar, né? ΔX por ΔT é um escalar. O ΔY por ΔT eu posso fazer a mesma coisa. Isso aqui é a velocidade média em y. E o ΔZ por ΔT é a velocidade média em z. Então, notem que o vetor velocidade média, então, eu posso escrever ele como sendo velocidade média em x e mais velocidade média em y, j, mais velocidade média em z, k. E aqui espero que comece a ficar claro para vocês uma ideia que vai ser bastante importante daqui para frente, que é o tratamento em separado que a gente vai dar para diferentes coordenadas. Ou seja, a gente vai pegar e vai fazer alguma coisa em x, vai fazer alguma coisa em y, vai fazer alguma coisa em z, e os resultados dessas coisas são normalmente independentes entre si. Ou seja, o que acontece em x não necessariamente tem a ver com o que acontece em y. O que isso significa? Que essas velocidades aqui podem ser muito diferentes entre si. Então, eu posso imaginar, por exemplo, que nesse caso aqui que eu estou olhando dessa figura que eu coloquei, desses vetores no plano, a velocidade média em z seria zero, porque ele não está se movimentando em z. Então, essa velocidade média aqui em z poderia ser zero. Se a gente for olhar a velocidade média em x, o deslocamento ΔR que eu tenho aqui, ele tem uma componente em x grande. Então, eu posso imaginar que essa velocidade média em x ela é grande, é uma velocidade elevada. Se a gente for olhar essa componente ΔR em y, ela é pequena. Então, eu posso imaginar que a velocidade média em x ela é muito maior do que em y. E essas coisas sempre podem ser verdades. Então, eu posso ter uma coisa que é positiva num eixo, negativa no outro, é constante num eixo, depende do tempo no outro, tanto faz. Então, não fiquem imaginando que se uma coisa tem um formato em y,
esse mesmo formato tem que estar em x. Isso não é verdade. Em geral, a única coisa que vai ter de relação entre essas três coordenadas, que vai ser a mesma para todas, é o tempo, né? Porque o tempo é o mesmo tempo que eu demoro, né, para sair desse ponto inicial aqui e chegar no ponto final. Então, o tempo que eu demorei para me deslocar em x, nesse caso, é o mesmo tempo que eu demorei para me deslocar em y. Os meus deslocamentos em x e y foram diferentes, mas o tempo é o mesmo. Então, notem, normalmente o tempo vai ser a coisa que existe em comum aí. Então, seguindo a nossa ordem lógica das coisas, né? Se vocês lembrarem, mesma ordem que a gente viu em uma dimensão, que é o seguinte. Imaginem, essa coisa saiu, né, desse ponto inicial, indicado por esse vetor R0, e veio para esse outro ponto aqui, que é o vetor R. Essa coisa, ela mudou. Se mudou, depende do tempo. E aí, lembrem, a gente pode não estar interessado no que aconteceu só nos instantes inicial e final, só no que aconteceu na média dessa variação. A gente pode estar interessado no que aconteceu em cada instante aqui. E aí, quando a gente estiver interessado nisso, a velocidade vai ser importante para a gente. Lembrem que velocidade significa, para nós, né, velocidade instantânea. Né? Lembrem, quando a gente fala de uma velocidade que não é a instantânea, a gente adiciona alguma coisa, diz que é a velocidade média ou velocidade escalar média. Quando alguém falar só velocidade para a gente vai entender que isso significa o vetor velocidade instantâneo. Tá? Então, e aí, retornando aquela mesma coisa que a gente viu, né? Lembrando de novo, uma dimensão, o que era a velocidade para a gente? Era simplesmente dx dt, ou seja, a taxa de variação instantânea da posição com o tempo. Mesma coisa continua válida agora. Também velocidade é taxa de variação da posição com o tempo. Qual é a diferença? Posição agora é um vetor para a gente, né? O vetor r. Então, se a gente diferenciar isso, a gente vai diferenciar cada uma das componentes, tá? Então, a derivada de um vetor, a gente faz da mesma maneira que a gente faz a derivada de qualquer coisa, na verdade. Então, se vocês lembrarem que I, J e K são constantes, então o que a gente tem aqui, o vetor R, no caso é um vetor que depende do tempo, porque essa coisa muda com o tempo. Então eu escrevo como uma função x de ti mais um y de t j mais um z de t k. E aí quando eu vou diferenciar essa coisa, então eu vou fazer dr dt. Como que eu faço isso? Eu faço em cada um, lembrem, a derivada de uma soma é a soma das derivadas, então eu tenho que fazer em cada um desses termos aqui, mas tratando I, J e K como constantes. Eles são constantes, né? Lembrem, I sempre aponta para a mesma orientação espacial, que é o eixo x positivo, e tem valor módulo constante. Da mesma forma, J também sempre aponta para o eixo y, sentido positivo, e também tem módulo constante. Então, I, J e K são constantes. Então, vale aquela regra, né? Constante, quando a gente faz a derivada de uma constante multiplicando alguma coisa, a gente deriva essa coisa e a constante fica lá, continua multiplicando, né? Então, isso aqui vira o quê? dx dt e mais dy dt j mais dz dt k. E aí lembrem, né? Essas coisas são funções do tempo, né? Então, x é uma função do tempo, y é função do tempo, e da mesma forma z é função do tempo. Então eu posso derivar elas. Ah, e se for constante? Se for constante, a derivada vai dar zero, né? Ou seja, a posição era constante, então a
derivada de uma constante vai ser nula, significa que a velocidade nesse eixo é zero. E aí, seguindo aquela ideia que a gente tinha falado lá na velocidade média, né, de escrever cada uma das componentes como a velocidade média, seguindo aquela ideia de pegar cada uma das componentes e dizer, velocidade média dessa primeira componente eu chamo de velocidade média em x. A segunda seria a velocidade média em y. Aqui a gente pode fazer a mesma coisa, né? Então, na verdade, esse dx dt aqui, eu posso simplesmente dizer que isso aqui é a velocidade em x. Porque lembrem, é o que era a velocidade em x antes, né? Então, isso aqui, dx dt, era a velocidade em x, só que a gente não chamava de velocidade em x, porque a gente só tinha ela. Então, para nós era a velocidade. Agora é a velocidade em x, ou seja, a componente x da velocidade. Aqui a gente tem a componente y da velocidade. E aqui a gente tem a componente z da velocidade. Então vejam, na verdade eu posso escrever esse meu vetor v, que pode ser dependente do tempo, ou não, pode ser constante, né? Como a componente vx, que pode depender do tempo também, e mais a componente vy, que pode depender do tempo, j, mais a componente vz, que pode depender do tempo, k. Então vejam, mesma ideia do que a gente fazia antes, apenas generalizado agora para 3 dimensões. Então também a gente falou lá em uma dimensão, né, da chamada velocidade escalar e velocidade média escalar. E as definições aqui continuam iguais ao que a gente tinha antes. Tá? Então, velocidade escalar, vejam, né, não é um vetor, é a magnitude da velocidade, isso é a velocidade escalar, lembrem, né? Que também às vezes é chamada de rapidez. Por isso a gente indica ela por v sem a seta em cima, né? Porque não é mais um vetor. E é simplesmente isso, é o módulo ou magnitude dessa coisa aqui, tá? Velocidade vetorial, velocidade instantânea, né? Então, como que a gente vai fazer isso? Bom, se alguém der, por exemplo, uma função que representa o vetor posição r para vocês, e perguntar a velocidade em tal instante, e até a gente vai fazer um exemplo disso daqui a pouco, mas primeiro eu vou dar as definições para vocês. O que vocês vão fazer é derivar esse vetor, encontra a função velocidade, calcula o valor em algum determinado instante do tempo que é pedido, e aí se calcula o módulo da velocidade. Como que a gente calcula o módulo? Da mesma maneira que a gente sempre calcula o módulo de qualquer vetor. Lembrem, a gente acabou de escrever esse vetor v como sendo vxi mais vyj mais vzk. Então, vx, vy e vz são as componentes escalares do vetor. E aí continua valendo aquilo, né? Que o módulo de um vetor é o que? É a raiz positiva da soma dos quadrados das componentes. Então, vx ao quadrado mais vy ao quadrado mais vz ao quadrado. Notem, mesma coisa que a gente fazia com vetores antes, só que agora esse vetor é o vetor velocidade, mas a ideia continua a mesma. E é lógico, sempre lembrando para vocês, né, essas componentes todas, elas representam grandezas, portanto elas carregam unidades, né? Então, se a gente estiver falando do sistema internacional, Vx, Vy e Vz, cada uma delas vai estar em metros por segundo, por exemplo. Por último aqui, né, o que é a velocidade média escalar? Permanece a mesma definição que a gente tinha feito lá quando a gente estava falando só em uma dimensão, né? O que era? Era a distância percorrida pelo tempo. Notem que mesmo símbolo aqui para identificar que é uma velocidade média, né? Então, velocidade média, só que escalar. Então, continua sendo a distância percorrida pelo tempo. Na maioria das vezes, tá? A distância percorrida, a gente vai pegar caminhos que são bem simples. O que eu quero dizer com isso? Então, digamos que a gente tem aqui eixos que representam um plano e tem alguma coisa se deslocando sobre esse plano, por exemplo, um carro ou uma formiga que seja em cima de uma mesa, não importa.
E a gente vai tomar que, por exemplo, essa coisa andou primeiro assim, depois assim, depois assim, depois assim, depois assim. Então ela começou aqui e terminou aqui. Se vocês forem olhar o deslocamento dessa coisa, né, é uma coisa assim, esse é o ΔR. Agora, o que que é a distância percorrida? A distância percorrida, na verdade, a gente precisa somar todos esses módulos dos pequenos deslocamentos que vão existir aqui no meio do caminho. Então, eu estou botando aqui um ΔR1, ΔR3, ΔR4, ΔR5. Notem que eu não estou colocando o símbolo aqui, a seta, para identificar um vetor, porque a gente precisa somar os módulos, né? E a gente precisa somar os módulos de todos os pequenos deslocamentos que aconteçam. Quando a gente está falando de 2 e 3 dimensões, e dependendo do tipo de movimento, isso pode ser bem complicado. No geral, aqui a gente só vai falar de coisas bem simples, né, em que a gente consegue identificar segmentos de reta e que aí a gente vai lá e soma o valor, o tamanho daquele segmento de reta e pronto. Tá? Mas dependendo da trajetória que essa coisa fizesse, poderia ser bem complicado encontrar a distância percorrida. Então, seguindo com a nossa ordem lógica, né, lembrem, se alguma coisa saiu daqui, R0, e veio até aqui, R, essa coisa não necessariamente vai ter a mesma velocidade quando ela está em R0 e quando ela está em R. O que isso significa? Aqui, por exemplo, ela poderia ter uma velocidade, vou chamar assim de V0, assim, enquanto que aqui ela pode ter outra velocidade, digamos V1, assim. Se esses vetores V0 e V1 não são iguais, ou seja, se eles mudaram ou por mudar a magnitude ou por mudar a orientação espacial, né? Lembrem, o vetor pode mudar simplesmente mudando a orientação espacial, isso significa que a velocidade mudou. Se a velocidade mudou, o que aconteceu? Teve aceleração, né? Lembrem, sempre que existe mudança de velocidade, existe aceleração. Sempre que existir aceleração, existe mudança de velocidade. Essas duas coisas estão unidas e elas não se separam. Lembrando, é a mesma definição que a gente tinha em uma dimensão, né? Em uma dimensão, a gente dizia que a aceleração média era ΔV por ΔT. Continua essa mesma definição, só que agora a gente tem vetores. Então, é o delta vetor V, isso nos dá o vetor aceleração média. Mas aí notem, né? Mesma lógica de antes. É a variação de cada uma das componentes, né? Então, só para deixar bem explícito aqui, né? Então, o que significa delta Vx? Delta Vx é pegar a velocidade em x no ponto final, digamos, menos a velocidade em x no ponto inicial. E a gente vai dividir isso pelo intervalo de tempo. Que intervalo de tempo é esse? É o tempo 1 menos o tempo 0. A mesma lógica que a gente tinha antes, né? Vejam que é a mesma coisa. Qual que é a diferença? Quando a gente tinha esse aceleração média em uma dimensão, era só uma das componentes. E aí a gente não precisava usar os vetores para indicar essa coisa. Agora a gente precisa. E aí a gente vai ter todos os componentes. E notem, da mesma forma que a gente escreveu que a velocidade média eu podia considerar como sendo velocidade média em xi mais velocidade média em yj mais velocidade média em zk. A aceleração média eu posso dizer que é a aceleração média em x e mais aceleração média em y, j, mais aceleração média em z, k. E notem isso aqui, né? Aceleração média em x. E são essas acelerações médias, cada uma delas é uma das componentes escalares desse vetor, que é o vetor aceleração média. E aí, por último, né, para acabar com essa parte de definições aqui, vamos falar a definição da aceleração, que lembrem, é a taxa de variação da velocidade no tempo, taxa de variação instantânea. E aí, lembrem, em uma só dimensão, né, o que a gente tinha? A aceleração era simplesmente dv dt.
Agora continua a mesma coisa, só que a gente tem o vetor velocidade, né? Então, a gente precisa analisar como cada uma dessas componentes muda. E aí eu tenho que a derivada do vetor velocidade é o vetor aceleração. Isso é a soma das derivadas de cada uma das componentes. Notem, a gente pode, de novo, né, reescrever esse vetor aceleração como sendo uma aceleração em x e mais aceleração em y, j, mais aceleração em z, k. Em que a x é dvx dt, a y é dvy dt e a z é dvz dt. E notem, cada uma dessas coisas pode ser completamente diferente da outra. Então, eu posso ter aceleração em x, não ter em y, ter alguma outra em z, posso ter uma aceleração dependente do tempo em uma orientação, não ter em outra. Então, essas coisas sempre vão ser, ou sempre podem ser diferentes, né? Elas podem ser iguais também, mas não tem nada que obrigue que elas sejam iguais.